E agora a gente vai para o nosso bônus 3, tá? Esse bônus eu decidi montar para vocês porque é uma coisa que logo, logo eu tenho absoluta certeza que vai explodir aqui no Brasil, né? Dessa formação da língua de sinais e autismo, tá? E eu acredito que muito em breve a gente vai ver muitas informações, muitos cursos, muitas formações utilizando a língua de sinais na intervenção com crianças autistas, tá? Então, por isso, eu já estou aqui pincelando para vocês, todos que fizerem esse curso vão saber, de alguma forma, que a língua de sinais pode auxiliar no desenvolvimento da criança autista. Anotem isso. Eu sei que pode parecer assim um absurdo, pode parecer assim, nossa, isso não faz sentido. Na verdade, faz todo sentido, tá? Então, por isso que eu quis trazer para vocês esse módulo. Eu estou até pensando em fazer um curso somente para língua de sinais utilizadas, que a gente pode utilizar com uma criança autista. Eu já estou pensando nisso, estou querendo muito fazer. Então, vamos ver um pouquinho mais para frente como que fica, tá? Então, a gente vai estar vendo aqui nesse módulo 3 tópicos, tá? Então, a importância da língua de sinais como ferramenta de apoio às crianças autistas, alguns exemplos de sinais e como ensinar as crianças autistas. Então, a gente vai aprender e algumas evidências de estudo sobre a língua de sinais e autismo, tá? Eu vou deixar esse material também de suporte para vocês. Eu separei alguns artigos para vocês poderem ter esse suporte e caso alguém venha falar algo com vocês já terem essa referência de que existem alguns estudos. Inclusive, eu fiquei muito feliz porque eu vi que está começando a ter alguns estudos aqui no Brasil, né? Até porque pouco tempo atrás não existia nenhum artigo falando sobre a língua de sinais e autismo aqui no Brasil. Eram todos artigos internacionais, assim, todos internacionais. E aí, do ano passado, eu já dei eu procurei bastante no Google Acadêmico e eu vi que já está tendo alguns estudos aqui no Brasil sendo lançados com esse tópico, com esse estudo, né, voltado para a língua de sinais e autismo. Então, eu fiquei muito feliz porque a gente já está começando a ter uma ideia diferente sobre isso, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso. E antes de mais nada, eu não sei se eu falei com vocês lá no primeiro vídeo, mas eu vou reforçar aqui. Eu sou intérprete de Libras, tá? Então, assim, desde a minha adolescência eu sempre quis aprender Libras e eu nunca entendi, na verdade, o porquê dessa vontade tanta, né? Porque até então eu não tinha contato com surdo, eu não via surdo, eu só vim ter contato com surdo mesmo adulta, depois que eu já estava fazendo a formação em Libras, e eu sempre quis fazer, sabe? E hoje, ao mesmo tempo que eu gosto de conversar com os surdos, né? Inclusive, eu atendo criança que os pais são surdos e eu consigo conversar com eles da devolutiva. Eu também gosto por ser uma língua visual, né? Então, a Libras, antes de mais nada, gente, ela é a língua brasileira de sinais, tá? Então, ela é uma língua e como tem uma língua, existe um povo, uma comunidade que faz uso dessa língua, tá? Então, assim, a gente sempre tem que trazer o respeito que a Libras é uma língua, ela tem uma estrutura própria, tá? Ela tem uma gramática própria, então a gente precisa entender isso. O que a gente vai fazer em relação às crianças autistas ou em relação ao autismo é adaptar, é a gente tentar utilizar a língua de sinais como facilitador, tá? É facilitador. Coloquem, grave essa palavra aí. Facilitador. A gente vai então aproveitar os sinais e utilizar no nosso dia a dia ali como recurso, como facilitador para essa criança autista. Por quê? A criança autista ela é visual, né? E aí, voltando um pouquinho da minha experiência, né, do uso da língua de sinais, sempre teve situações que eu sempre quis utilizar o sinal que verbalizar,
sabe? E eu nunca consegui entender assim, nossa, por que que eu gosto tanto de às vezes sinalizar do que tentar argumentar verbalmente, né? Eu falei que eu tive o diagnóstico agora tardio, né, de autismo, e eu conheci alguns intérpretes de Libras que também são adultos autistas e todos falaram a mesma coisa. Eles preferem muitas das vezes sinalizar e às vezes eles acabam tendo essa profissão de intérprete de Libras porque usa o visual do que precisar verbalizar. Então, olha só que coisa impressionante, né? Eu tive uma experiência de andar de Uber e a motorista tem um filho autista adulto, né? Um adulto autista e super inteligente, trabalha numa empresa, mas tem uma dificuldade social bem significativa. E ela comentou que ele está aprendendo Libras porque ele prefere muitas das vezes utilizar os sinais do que verbalizar. E aí eu fiquei pensando como isso é impressionante. Cada vez mais eu tenho conhecido adultos autistas que estão aprendendo Libras simplesmente por ser uma língua visual. Então, olha só que coisa incrível, né? Então, eu já estou oferecendo isso para vocês porque eu acho que isso é inédito no nosso país, tá? A gente está um pouquinho atrasado porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, eu já fiz formação que as duas criadoras do método que eu fiz já utilizam a língua de sinais como recurso. E assim, a gente sempre está um pouquinho atrasado aí, né? Mas quem sabe agora a gente vai dar esse passo aí importante na língua de sinais, tá? Então, por que a língua de sinais é uma ferramenta essencial no apoio à comunicação de crianças autistas? Eu acabei respondendo para vocês, né, no slide anterior, sem ter mesmo começado. Porque assim, gente, ela oferece uma forma de comunicação visual. Uma vez que essa criança autista é muito visual, logo os sinais vão chamar a atenção dela para se perceber ou entender, né? Eu tive uma colega fono, né? E às vezes quando eu converso com as minhas colegas, amigas fonos, nenhuma acreditam muito nessa vibe da língua de sinais no autismo, né? E aí uma delas acabou utilizando o sinal de esperar com o seu paciente, né? Porque ela falou, Lê, eu não consigo utilizar nenhuma estratégia que eu estou utilizando, essa criança está conseguindo seguir, né? Já tentei vários, já pedi orientação para o psicólogo, nada está resolvendo. E aí ela acabou utilizando o sinal de esperar, né? Então, ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, ó, é configuração em S, né? Então, ó, opa, esperar. Então, ó, bate aqui, esperar. Então, esse é o sinal. Esperar. E aí, quando ela fez esse sinal, diz que a criança olhou automaticamente para ela e esperou. Então, assim, como que isso aconteceu? Como que isso foi possível? Apenas utilizando o sinal, né? Então, eu quero apresentar isso para vocês porque isso é um recurso assim maravilhoso, fenomenal. Eu sei que ainda é recente, mas logo, logo a gente vai ouvir falar muito disso. E eu já gostaria que vocês tivessem isso bem antes das pessoas começarem a falar. Então, quando as pessoas começarem a falar, vocês já vão estar ali, ó, já sei disso, já aprendi no curso, já aprendi alguns sinais. Então, vocês já estão sabendo, tá? E aí, o que acontece? A língua de sinais, ela pode auxiliar na questão da acessibilidade mesmo, né? De ensinar, de ser funcional. Então, imagina se essa criança corresponde ao que está sendo solicitado, né? Então, a gente utilizou aí o sinal de água. Você quer água? Às vezes a criança olha assim, se você falar assim, você quer água? Pode ser que essa criança não te dê resposta. Se você utiliza, você quer água? Pode ser que essa criança olhe para você sem saber por que te olhou, mas de alguma forma chamou atenção aqui, e aí você reforça, você quer água? Ah, você quer água, olha que água.
Olha só que legal, chamou a atenção da criança, atraiu essa atenção, é isso que a gente precisa, né, nesse primeiro momento. A redução de frustração também, tá? Então, a língua de sinais, ela pode oferecer uma forma alternativa e mais clara de expressão, né? Lembra que a criança é visual, logo a gente está usando sinais, geralmente os sinais a gente vai utilizar, né, nessa parte aqui, dessa região peitoral aqui, tá? Se de repente não ficar tão claro aqui meus sinais, porque eu vou ensinar alguns sinais para vocês, eu posso fazer um vídeo separado para vocês, não tem problema, tá? Então, aqui. E aí, assim, como que a gente vai poder utilizar esse suporte num processo de ensino e aprendizagem dessa criança autista?